Dando continuidade ao nosso curso de termodinâmica, nessa aula nós vamos falar a respeito do livre caminho médio. Na aula passada falamos a respeito da teoria cinética dos gases e nós vimos que a energia cinética de translação ela vale 3/6, né, multiplicada pela constante de Boltzmann multiplicado pela temperatura. Então, vimos que a energia cinética média de translação, ela depende da temperatura e quando você tem variação de temperatura, você vai ter aí a variação da energia. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo, né? E agora vamos continuar o estudo do movimento aí das moléculas de um gás, estudando ainda um gás ideal. Então, aqui eu desenhei aqui o meu reservatório, né, um recipiente com algumas moléculas, só coloquei algumas para não poluir muito o desenho. E todas essas moléculas, né, são esses ponto branco aqui, elas estão se movendo, elas possuem uma massa, tá? Então essa figura, o que é essa figura que ela mostra? Essa figura ela mostra que a trajetória, né, aqui de azul, é a trajetória típica, né, do movimento no interior de um gás, né? Então veja bem, aqui pode não parecer, mas ela está fazendo essa trajetória aqui, de baixo para cima aqui, né? Então ela faz esse movimento, né? Essa trajetória, essa aqui seria a trajetória típica, né, no interior de um gás, né? Que está sofrendo mudanças, né, abruptas aqui, tanto no módulo como na orientação da velocidade, né? Por quê? Quando essa molécula, né, colide com essa molécula, nós estamos também considerando aqui colisões elásticas, né? Lembrando da aula passada, todas essas colisões são elásticas. Então aqui quando uma molécula colide com a outra, né, o que vai acontecer aqui, né? Então, entre duas colisões, por exemplo, essa molécula colide com essa e depois aí a trajetória que vai mudando, né? Então, quando ocorrem, né, duas colisões, a molécula, né, ela está se movendo aqui em linha reta com uma velocidade constante, tá? Então, o parâmetro, né, para descrever esse movimento aleatório no caso aqui, né, esse parâmetro aleatório é essa letra aqui, né, o lambda, que ele é o livre caminho médio. Livre caminho médio, essa letra grega aqui, lambda. Livre caminho médio das moléculas, tá? Então, como o nome indica, esse lambda aqui, né, que ele é? Ele é a distância, né, percorrida, essa distância aqui, né, percorrida por uma molécula entre duas colisões. Então, essa molécula ela está se movimentando aqui em linha reta, tromba com essa outra molécula, tromba com essa, depois ela se move novamente, tromba com essa. Quando elas colidem, né, eu estou falando trombar aqui, mas elas estão colidindo. Quando elas colidem, sofrem colisões elásticas, né? E quando isso ocorre, né, a velocidade, né, ela muda totalmente o seu módulo, a direção. Então, além disso, né, ela perde velocidade, né, quando ela colide. Então, quando ela colide, perde velocidade. Então, o que a gente espera? A gente espera que o lambda ele varie inversamente com o número de moléculas por unidade de volume, tá? Porque, veja bem, o número de moléculas por unidade de volume é a concentração, né, de moléculas. É a densidade, né, basicamente. Então, quanto maior for... Então, aqui, ó, o lambda ele vai variar aqui com o inverso de 1 sobre N dividido por V, né? Onde N é o número de moléculas, V é o volume. Então, quanto maior for a minha densidade aqui, né? N por V, o número de moléculas por unidade de volume, quanto maior for esse número aqui, maior vai ser, né, o número de colisões, né? Porque, veja bem, quanto mais moléculas eu tiver aqui dentro desse recipiente, aqui dentro dessa caixa aqui, mais difícil vai ficar para essas moléculas se locomover aqui, né?
Ou seja, quanto menos molécula, mais ela vai poder se movimentar sem colidir com outras moléculas. Ou melhor, né? Quanto menos moléculas, né? Quanto menos moléculas tiver, mais fácil ela vai se movimentar aqui dentro. Então, por exemplo, se só tiver 2 moléculas, então assim elas vão colidir muito pouco. Se tiver 3, ainda vão continuar colidindo muito pouco. Mas se eu colocar 10 moléculas, já haverá mais colisões. O número de colisões vai ser muito maior com 10 moléculas do que com 3. Se eu colocar 100 moléculas, o número de colisões vai ser muito maior do que com 10 moléculas. Se tiver 1000 moléculas, o número de colisões vai ser muito maior do que com 10. Até que chegue um momento que esse negócio aqui tem tantas moléculas que elas vão colidir a cada instante, né? Elas não vão nem conseguir se locomover praticamente. Então, quanto maior esse número, quanto maior a densidade, né, quanto maior o número de moléculas por unidade de volume, maior vai ser o número de colisões. E menor vai ser o caminho menor vai ser o livre, né, livre caminho médio. Porque, veja bem, quanto mais colisões, menos eu vou me locomover de uma molécula para outra. Porque eu vou colidir com uma, colidir com a outra, colidir com a outra, colidir com a outra, e praticamente eu não vou conseguir me locomover aqui, né? Não vou conseguir me deslocar por uma quantidade grande de espaço aqui, né? Então, só que não é só isso. Veja bem, ele depende, né, do número, da densidade aqui de moléculas, né? Mas também a gente espera que o livre caminho médio ele varie inversamente com algum parâmetro, né, que esteja associado ao tamanho das moléculas. Então, veja bem, quanto maior for as moléculas, então, mais colisões ocorrerão, né? Mais colisões ocorrerão, e essas colisões serão também, a gente está considerando colisões elásticas. Então, quanto maior o diâmetro aí de cada molécula, mais colisões irão ocorrer, né? Porque menor vai ser o espaço desse recipiente, né? Então, quanto menor o diâmetro, então haverá então mais espaço para elas se locomover aqui. Então, o livre caminho médio, né, ele depende do inverso do número de moléculas por unidade de volume e do inverso do diâmetro de cada molécula. Veja bem, eu estou considerando que essas moléculas elas possuem massa, né? Uma massa pequena, é um gás ideal, tá? Só que essas moléculas elas não são moléculas pontuais. Por quê? Se elas fossem moléculas pontuais, né, moléculas pontuais, como a gente, toda a física mecânica, quando a gente estuda a física mecânica, a gente sempre considera moléculas pontuais. Se as moléculas fossem pontuais, elas não sofreriam colisões, né? Elas não vão sofrer colisões porque moléculas pontuais, elas não possuem geometria. Então, se elas não vão sofrer colisões, o livre caminho médio aqui seria infinito. Certo? Então, o livre caminho médio seria infinito, porque como elas não possuem geometria, então ele seria infinito. Então, assim, quanto maior for as moléculas, né, menor deve ser o livre caminho médio. Tá? Então, quanto maior o diâmetro dessa molécula, menor vai ser o livre caminho médio. Certo? Então, sendo assim, então, o livre caminho médio ele vai depender do inverso da concentração de moléculas multiplicado pelo inverso do diâmetro
E esse parâmetro, e esse 1 sobre raiz sobre 2 aqui, é apenas um fator, né, de conversão aí, também, para aproximar esses valores. Quero também deixar bem claro que esse livre caminho médio, né, é um valor bastante aproximado. Tudo bem? Com isso, nós encerramos aqui, né, essa parte da teoria cinética dos gases. E só que antes de encerrar, eu quero lembrar vocês que também existe um conceito, né, que é o conceito, né, de Maxwell e Boltzmann, né? Então eu recomendo aí que vocês deem uma olhada na bibliografia do curso aí da disciplina, né? Deem uma olhada aí na bibliografia e tem também lá a distribuição de Maxwell e Boltzmann, né? Então aqui eu fiz apenas um esboço aqui do gráfico, né? Que é uma gaussiana, onde parte das moléculas elas estão nessa região, outras estão nessa e em média, né, a maioria das moléculas estão nessa daqui. Então, parte estão aqui, uma parte estão aqui, a média mais ou menos aqui, e aqui outra região com algumas moléculas. Então, existem aí a teoria de Maxwell e Boltzmann, né, que é uma teoria para entender, é uma teoria mais aprofundada para você entender o movimento dessas moléculas, tá? É um estudo mais aprofundado aí nessa parte da teoria cinética dos gases. É lógico que se você quiser entender isso com rigor de detalhes e tudo, você vai precisar fazer um curso aí de física estatística ou um curso aprofundado aí de termodinâmica. E esse não é o objetivo do nosso curso, né? Então, esse aqui é um curso de termodinâmica básica. Então, eu fico por aqui. Na próxima aula, vamos introduzir aí o conceito aí de calor. Na próxima aula, vamos introduzir aqui o conceito de calor e vamos avançar um pouco mais aí no nosso curso de termodinâmica. Então, eu fico por aqui. Qualquer dúvida que tiver, poste aí nos comentários. Assim que possível, eu vou responder. Tá certo? Então, eu termino a minha aula por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou.